Olá, como vai? Tudo bem? O meu nome é Rebeca Letéia e hoje eu vou falar um pouco do processo cirúrgico, né, da esterectomia total por conta de um câncer de colo de útero, né, e nesse caso um HPV T16. Bom, antes de realizar, né, a cirurgia, a primeira coisa que eu fiz foi procurar, né, uma especialista focada na alimentação. Então, fiz a parte, né, tanto nutricional e da parte de fitoterapia. Foi praticamente, acho que 3 semanas antes da cirurgia. E uma semana antes, assim, 10 dias, eu já comecei a mudar totalmente a minha agenda. Ou seja, nenhum compromisso físico, presencial, porque eu já sabia que eu teria que passar por um processo de reclusão, né? Então eu já tava preparando meu corpo. Vai ter tal coisa? Não posso. Vai ter? Não posso. Mesmo podendo, né? Porque eu queria muito preparar meu corpo para quando eu tivesse que parar, não fosse uma coisa tão abrupta. Foi bom ter feito isso. Mas assim, eu vibrada, né? Eu fazendo tudo em home office, trabalhando igual uma louca, porque eu sabia que eu ia ficar presa, assim, né? Acho que era isso que vinha muito na minha cabeça. No dia da cirurgia, eu internei um dia antes, né? E a cirurgia ela foi realizada no dia seguinte, bem cedinho. Então, obviamente, eles já pensam, né? Na dieta, na alimentação. E aí foi onde eu comecei a cuidar mesmo dessa parte da alimentação já no hospital. Então, eles já me deixaram de jejum. Quando eu cheguei, eu fiz vários exames, né? E fui para a sala cirúrgica. Uma das coisas é que a gente é entubado. Então, eles fazem uma anestesia geral, né? E essa anestesia geral tem uma intubação. Então, quando eu saí da sala cirúrgica, os meus lábios, eles estavam todo machucado. E eu falei, foi da intubação. E eu tive, assim, por umas duas semanas, eu respirava e ficava procurando ar, sabe? E aí eu associo muito essa questão de estar entubada, assim. Eu falei, quando eles começaram a fazer meu desmame, quando eu tava entubada, né? Esse monte de coisa. Então, tinha muitas horas, assim, do dia que eu... era uma falta, assim, de ar, né? E um puxar, assim, davam uns broncoespasmos. Eu acordada. Tossi muito, tive muita tosse. E a tosse em si, ela me dava muita dor na região da incisão cirúrgica, né? Então, eu tinha que tossir, eu não sabia, né, como tossia, porque doía muito. Então, era sempre agarrando um travesseiro e tossindo, né, para que eu não pudesse abrir, porque realmente esticava. Isso nas primeiras semanas. As minhas 2 primeiras semanas foram bem intensas, sabe? Muita dor. Então, eu fiz a cirurgia, saí com uma sonda. Eu acho que foram 21 dias, né? Então, 3 semanas, né? Saí com sonda, vesical de demora, que eu fiquei 1 semana com ela. O médico falava, né, que dá a bexiga preguiçosa, né? Então, tipo assim, pra você urinar, demora, a bexiga ela tá mais lenta, então eu precisei usar uma sonda que, infelizmente, nessa sonda ela tive uma infecção, tive febre, eles não tiraram a sonda porque tava muito próximo da data, né? Mas quando veio o resultado, veio com uma infecção urinária. Eu fiquei 7 dias com sonda, assim, sabe? Então, tipo, tinha que andar. Eu pude andar já no primeiro dia. A fisioterapia foi boa, né? Porque eles me estimulavam realmente a andar. E eu acho que é algo que a gente precisa muito. Eu vou falar um pouco disso nos cuidados pré-operatório, pós-operatório, né? Tô falando muito do processo pós-cirúrgico como fundamental, né? Eu usei uma bota e meias compressoras logo que eu saí. Então, no dia eu tinha uma bota mesmo, né? Tipo, mas que ela tinha um motorzinho nas 24 horas que ficava enchendo e inflando e desinflando para me ajudar na circulação, né? Então, isso eu tive. A outra coisa que eu tive também foi ter que tomar heparina,
era injeção na barriga por 21 dias. Sim, essa pra mim era a pior parte, porque eu chorava, tinha dor. Todo dia eu sabia que chegava 4 horas da tarde, eu já ficava, ai, tô com dor, tô com dor. Eu ia ter que aplicar a injeção, né? E eu tinha que ficar depois deitada, eu já ficava meio molinha, assim, sabe? Então, por 4 semanas eu não fazia nada. Acho que assim, na segunda, terceira semana eu comecei a lavar louça, sabe? Mas eu evitava pegar peso, evitava fazer algumas coisas que realmente me cansassem, né? Porque meu corpo tava frágil, mas eu andava. Sempre andei, fiquei indo de um lado pro outro e sempre com as pernas pra cima, porque a perna realmente ainda inchava e eu tô sentindo que ainda incha, né? Acho que foi mais isso, assim, que foi esse processo pós-operatório. Ai, tirou o ponto, como tirou o ponto? Eu fiz uma cirurgia que eles colocaram um ponto, que o ponto cai sozinho. Então, assim, o ponto saiu sozinho. E toda vez que eu limpava, que eu lavava, né, a incisão cirúrgica, era com um sabão neutro. Tem algo que eu acho que é muito importante falar, eu acho que falo, né, no pós-operatório, mas eu vou falar mais, que eu sentia muita dor na incisão cirúrgica, muita dor na barriga, isso quando eu fiz a cirurgia, porque eu botava, assim, o lençol mesmo na barriga, cobrindo, né, frio, ou pra dormir mesmo, às vezes a gente quer se cobrir, um lençol, assim, sabe, em cima da minha barriga, parecia, assim, uma dor muito forte, assim, sabe? Tipo, eu não aguentava. Ai, mas tem que... Minha mãe falava assim, põe cinta. Eu pensei, eu não aguento, eu tô com muita... Eu tinha dor de tocar, assim, sabe? Na região. Hoje, eu não sinto dor ao tocar, né? Mas nas 3 primeiras semanas, sim. Quando eu vejo o processo de cicatrização também, sabe? É muito dolorido. Acho que a gente precisa esperar. Eu tive um cuidado, assim, ímpar da minha família, né? De cuidar mesmo, né? De mim, de eu não precisar fazer muitas coisas. Então, isso, assim, foi fundamental para minha recuperação, né? Acho que é isso. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu falo lá no do pós. Ah, uma outra coisa. Eu, né, saí do hospital, então eu fiz a cirurgia. Fui internada um dia, fiz a cirurgia e fiquei mais 4 dias internada, ou seja, foram 6 dias de internação, 5 noites, 6 dias. Depois eu retornei por conta da infecção urinária e fiquei mais 3 dias internada. Esse é todo o processo, tá tudo bem, precisa ter paciência, precisa acalmar, precisa acreditar e que vai dar certo, tá bom? É isso. Um beijo.